Os aspectos relacionados ao planejamento e preparação para uma aventura de bicicleta podem ser bastante objetivos, mas a atração por certos destinos de viagem é muito mais subjetiva e particular para cada indivíduo. Quanto de experiência e quanto de preparação são necessários para encarar uma aventura pelos desertos andinos? Qual a nossa inspiração para escolher viajar de bicicleta pelo deserto? Bom, a conversa tá boa hoje e a gente vai aproveitar esses temas para se inspirar mutuamente nesses sonhos de viagem. Essa conversa só pode acontecer porque alguém foi lá e fez algumas perguntas interessantes. Aí a gente consegue ficar conversando. Então participa do nosso canal, faz seu comentário, faz sua pergunta. E assim, a gente sempre tem que agradecer primeiro as pessoas que estão lá patrocinando o nosso canal, que são o pessoal que está no Apoia-se ou no Seja Membro. Se quiser fazer parte dessa turma, por favor, manda ver. A gente começa com a pergunta do Danilo Campos. Boa noite, Olinto e Rafaela, tudo bom? Excelente trabalho de vocês. Pergunta: quanto tempo foi necessário para se preparar fisicamente e quais as melhores ferramentas e equipamentos que vocês usaram no planejamento, rotas e etc? Bom, a gente mais ou menos tem isso bem claro, bem definido lá no livro 7 Passos, né? Se você puder dar uma olhada nele antes de começar a se preparar para essa aventura, manda ver que vale a pena, tá? Mas mais ou menos para a gente, qualquer pessoa, para pegar forma física mesmo, se treinar sério, e em 3 meses consegue, mas tem que ser bem sério. Se você não tem tanto tempo para treinar, então você vai precisar de mais tempo, mas em 3 meses você pode mudar o teu metabolismo mesmo, cara. E como a gente é acostumado a viajar, a gente faz bem isso. A gente está sempre treinando, mas quando vai viajar, a gente treina muito mais forte nos últimos 3 meses. E no último mês, então, a gente pedala praticamente 4 horas por dia, quase todo dia. E quanto às ferramentas de orientação, de planejamento de rotas, bom, para nós a melhor ferramenta ainda continua sendo as pessoas. Nessa viagem a gente se inspirou muito naquilo que o Gustavo já tinha falado para a gente e colocando no Google esses pontos, a gente foi traçando mais ou menos um panorama geral. De forma prática, a gente usou então o Google, né, o Wikiloc, eu baixei algumas trilhas, mas mais para saber o que o pessoal já tinha feito na região. E de novo, chegando lá para saber mesmo por qual estrada a gente ia pedalar, a gente continuou contando com a orientação das pessoas. A gente foi perguntando e foi escolhendo os nossos trajetos. O GPS que o pessoal costuma usar, costuma falar bastante, a gente usou só para captar o que a gente foi fazendo para depois colocar nos mini guias. E no celular a gente tem o aplicativo Osmand e o Locus Map, que tem um mapa. Então, eventualmente, você está num lugar que não tem para quem perguntar e você conseguiu baixar esses mapas offline, você dá uma olhada ali e escolhe o seu caminho. Fica ligado, nos próximos vídeos a gente vai falar bem sobre isso, que é a frieza dos mapas, principalmente do Google. E assim, como ele tem tudo, aí ele não tem nada. Isso que é interessante, porque o mapa, a rigor, ele é uma representação da realidade. Então ele não é igual à realidade. Mas você não precisa disso. Você não precisa ver o todo. Você precisa ver o que é mais importante. E no fundo esse é o nosso trabalho. Do mesmo jeito que a gente se inspira com outras pessoas, como o Gustavo, o Roberto e outros tantos personagens que vocês conhecem aqui do canal, a gente tenta passar isso para as pessoas. Então quando você vê um vídeo nosso que você gostou, pode ter certeza, busca lá no nosso canal, tem uma série sobre aquele trajeto e você vai ver se você gosta daquela região, quanto você gosta daquele circuito particularmente assim. E eventualmente você pode pegar o que a gente fez junto com alguma coisa que você sonha, alguma fotografia que você viu e criar o teu roteiro. E isso tem vida, isso tem tua alma, aquele passa a ser o teu caminho, onde bate o teu coração. E aí tudo passa a valer a pena. O Gleiton Hernandes pergunta: vocês consideram a viagem pela Argentina como uma das mais difíceis que fizeram? Então, você pega uma história que eu fiz a volta ao mundo de bicicleta. Como é que você vai decidir uma coisa dessa? Eu não sei, cara. Talvez tem muita coisa influenciando. A quantidade de informação, a época que você fez, a quantidade de experiência que você já tem. Então, eu acho que ela foi muito difícil. E eu acho que assim, nunca deu um problema tão grande para mim numa viagem, de eu ficar tão mal, mas talvez a mais difícil que eu fiz foi os 7 Passos Andinos, porque eu atravessei a cordilheira pelas 7 passagens mais altas dela. E uma delas, eu comecei no nível do mar e subi até 4.700, um negócio assim, que é uma das passagens mais altas inclusive.
em alguns dias. E eu também passei mal. Só que nessa viagem eu passei mais mal ainda, mas eu estou mais velho. Então fica difícil, sabe, assim, porque não tem metro, né, para dificuldade. E tudo é difícil, mas de novo, o que vale a pena? Se eu estou seguindo um sonho, essa dificuldade vai diminuindo também. E se eu não sei por que eu estou fazendo aquilo, se eu quero quebrar um recorde, nossa, para quê, né? Se eu estou realizando um sonho, aquilo tem outro prazer, tem outro sabor. Então é muito difícil eu falar assim, responder de lata para você. Quando eu penso assim nas viagens que eu já fiz, eu imagino que eu tive mais medo, fiquei mais apreensiva assim quando a gente foi para Ladakh, porque eu tinha muito menos experiência. Nessa viagem eu passei mais mal na Argentina. Em Ladakh eu não passei pessoal, tanto mal. Ladakh, a gente foi para a estrada mais alta do mundo. Enquanto aqui na América do Sul é quase 4.000, lá é 5.000 e tanto. É, 5.600 a gente chegou a passar. E lá que eu aprendi a passar a montanha, a pedalar na altitude. Então, é algo assim que me trouxe muito aprendizado. Aqui já tinha uma certa experiência, mas com certeza a gente passou mais mal, né? Nessa viagem pela Argentina. Mas a gente também acho que tinha mais consciência do que fazer, tinha mais paciência, tem, né, mais paciência hoje. Então, como o Lindo falou, fica difícil de medir isso aí, né? Agora a pergunta do Diogo Ferreira. Encarar essas trilhas de bicicleta é para poucos. Já pensaram em fazer de moto? É que você não conhece bem o nosso histórico, mas eu vou deixar um vídeo aqui que eu conto a história de como eu comecei a pensar em viajar de bicicleta. E é uma história bem legal, bem emocionante, bem interessante. Mas fundamentalmente eu viajava só de moto. Então a minha progressão foi para a bicicleta e não o contrário. E eu viajei muito de moto. Em todo o Nordeste brasileiro eu conheci de moto. Eu fui para a Argentina, para a Patagônia, para o Chile de moto. E só que com a bicicleta eu fiz a volta ao mundo. Então a minha progressão é tipo a história do coelho e da tartaruga. A tartaruga acabou chegando na frente. Eu não estou preocupado em chegar na frente, mas eu fui muito mais longe de bicicleta e continuo indo muito mais longe. E fundamentalmente eu acredito que agora que eu já estou com 57 anos, a bicicleta passa a ser ainda mais importante, porque é ela que me dá o estímulo de vida, ela me faz me movimentar e tudo mais. Enquanto que a moto, ela só iria me tirar. Eu acho mais importante eu andar de bicicleta agora do que quando eu era mais jovem, inclusive, né? Eu não vejo essa progressão. Eu vejo em fazer mais lento ainda, né? A gente acampa, descansa mais, mas sempre puxar, porque, como qualquer músculo, você agride ele se arrebenta todo, depois ele se refaz mais forte e maior. Assim que funciona a musculação, assim que funciona a vida humana. Então, se você procurar entregar mais facilidade para quando você está cansado, a tua tendência é atrofiar, e não é isso que eu quero, né? A gente mora no motorhome, então sempre que a gente pensa em algum tipo de automotor, pode ser até moto, né, carro, a gente pensa para chegar em algum lugar e fazer uma coisa mais difícil ainda. Então, por exemplo, tem caminhadas, tem coisas que a gente acaba deixando para trás quando a gente viaja de bicicleta, porque a bicicleta já esgotou a nossa energia. Então, eventualmente a gente pensa em algumas coisas para fazer indo de moto ou indo de carro até um ponto e chegar lá fazer a atividade outdoor, né? Caminhar, que seja, remar. Então, sempre tá em mente que o teu corpo tem que estar em movimento. O Zeg comentou: quando sentir inspiração, seria legal ouvir a sua perspectiva sobre o deserto. O relevo tem uma beleza, mas aparentemente essa terra naturalmente nua parece ter um efeito sobre o ser humano que não parece óbvio quando se olha um relevo coberto de mata. Bem bacana esse negócio, Jeg, porque no fundo não é à toa que assim os mestres espirituais, pelo menos para o cristianismo, eles iam para o deserto para se inspirar. Porque o deserto tem essa coisa de pouco estímulo. Então, quando você tem pouco estímulo, você se interioriza. Pelo menos essa é a visão geral. No fundo, para quem está viajando mesmo, quem não está parado tentando se inspirar, você vai perceber que muitos desertos do mundo, eles mudam muito, mas muito. Quem está acompanhando a série percebe isso aí. Eu tive em desertos mais assim, monótonos. Na verdade, eu só tive um deserto monótono que foi parte sul do Marrocos. Era um deserto, parecia um monte de saibro assim, caído no chão. É meio chato isso aí. Agora, a maior parte dos desertos que eu tive
são muito bonitos, eles se transformam muito se você observar. Eu gosto disso aí, acho que esse que é o diferencial. Tem gente que gosta de mata, eu gosto de mata também, mas eu não gosto de mata fechada. Eu acho claustrofóbico, assim, acho que você vê pouco, porque fica muito fechado, assim. Quando eu ando pela Mata Atlântica, assim, né, que é comum pra gente, a gente anda, daqui a pouquinho você vê um buraco, assim, ai que lindo, né? Mas é só isso. Quando a gente estava fazendo GR, por exemplo, já é mata de conífera, então você está sempre com uma paisagem mais aberta, assim, ela não é tão densa. Mesmo quando tem muita árvore, elas são esparsas, assim, né? Então é uma questão de gosto. Mas eu acredito muito naquilo que você falou. Essa coisa não óbvia da beleza do deserto causa alguma coisa. E eu acredito que cada um podia ter essa experiência de ficar um tempo no deserto. Para mim, o fato de você enxergar longe assim no deserto é algo fascinante. Você está sempre com uma perspectiva de andar para frente, né? Enquanto que se você está num lugar que é uma visão mais fechada, como o Olinto falou, é meio claustrofóbico e parece, para mim, a mata parece mais monótona. Pode ser até pela minha ignorância das espécies. Então, quando você começa a tentar ver os detalhes, eventualmente você vai tendo uma perspectiva melhor da mata. Mas para mim, o deserto é muito mais instigante. E agora, para finalizar esse vídeo, a gente vai ler o comentário super legal aqui do Roberto Kodama. Redescobri os prazeres e desafios proporcionados pela bicicleta depois dos 50. Estou com mais de 60, com saúde e disposição para seguir pedalando. Não tenho pretensão de dar a volta ao mundo, cruzar os passos andinos ou atravessar o Brasil de Oiapoque ao Chuí, mas inspirado em vocês, busco nos circuitos a oportunidade de estar próximo da natureza, conhecendo pessoas simples e interessantes que nos surpreendem com experiências e sabedoria que não estão nos livros. Encontrei no cicloturismo um excelente exercício de minimalismo. A simplicidade é o último grau de sofisticação. É uma frase atribuída a Leonardo da Vinci. O que vocês fazem pelo cicloturismo e pelo estilo de vida simples é um trabalho muito sofisticado que demanda dedicação e conhecimento. É um trabalho genial. Obrigado por compartilhar. Ô, Kodama, você mandou bem pra caramba, hein, velho? Você tava inspirado, cara. Fala a verdade, meu. Cara, assim, intocável, quase que não tenho o que comentar. Só, assim, confirmar, e para quem não conhece tanto o nosso trabalho, meu, no fundo, esse é o nosso ideal. A gente preparou vários guias do Brasil e, assim, você, capaz que não queira fazer 7 passos, também não é para todo mundo. Mas, assim, você vai fazendo as suas viagens, quando você junta, você vai ver que dá milhares de quilômetros. É só o cara colocar um odômetro na bicicleta dele que ele fica surpreso de quantos quilômetros ele consegue fazer no mês. Essa sensação de fazer um grande ou pequeno é bastante relativa. Você vai ver só, fica tranquilo, continua suas viagens aí. O fato é que a gente preparou vários guias do Brasil e eles se juntam. Então, se você cada vez faz um guia nosso, logo você atravessou o país. Foram em várias férias e tudo mais, mas você conseguiu entre aspas, grande feito. Porque na verdade o grande feito é se descobrir, cara. É ter essas relações que você faz, que você falou, quer dizer. E assim, quando você junta, você tem uma história de vida. Só quem viveu. E vivendo de bicicleta, você vive muito mais. Muito obrigado pelo seu apoio, cara. Realmente um comentário muito lindo. A gente agradece o Kodama e todos vocês que deixam os comentários nos vídeos, que mandam o seu carinho pra gente, que isso que faz a gente também continuar com esse canal, continuar com o nosso trabalho. Um agradecimento especial para os membros do canal que estão no Apoia-se e no Seja Membro. Muito obrigada!